Então nós vamos estar lendo agora, junto com a igreja, os Salmos de número 140. São 13 versículos. Está escrito assim: livra-me, ó Senhor, do homem mau, guarda-me do homem violento, os quais pensam mal no coração, continuamente se ajuntam para a guerra. Aguçaram a língua como a serpente, o veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Guarda-me, ó Senhor, das mãos dos ímpios, e guarda-me do homem violento, os quais se propuseram desviar os meus passos. Os soberbos armaram laço e cordas, estenderam a rede à beira do caminho e armaram-me laços corrediços. Eu disse ao Senhor: Tu és o meu Deus, ouve a voz das minhas súplicas, ó Senhor. Senhor Deus, fortaleza da minha salvação, Tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha. Não cumpras, ó Senhor, ao ímpio os seus desejos. Não deixes ir por diante o seu mau propósito, para que não se exalte. Quanto aos que cercando-me levantam a cabeça, cubra-os a maldade dos seus lábios. Caiam sobre eles brasas vivas, sejam lançados no fogo em covas profundas, para que se não tornem a levantar. Não terá firmeza na terra o homem de má língua. O mal perseguirá o homem violento, até que seja desterrado. Sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido e o direito do necessitado. Assim os justos louvarão o teu nome, e os retos habitarão na tua presença. Pode se assentar. Amados irmãos em Cristo Jesus, nós sabemos que a Bíblia, ela não dá suporte para nós, para uma guerra entre homens, pois a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra as hostes malignas, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Então a Bíblia não me dá suporte para que eu enxergue as pessoas como meus inimigos. Então nós não podemos combater no mundo humano e enxergar as pessoas como nossos inimigos. Mas eu quero dizer uma coisa séria: muitas pessoas ao nosso redor, ao nosso derredor, se colocam como inimigos nossos, se comportam como inimigos nossos. Nós vivemos em um mundo perigoso. Eu sempre falo para minha esposa, para os meus filhos, nós estamos vivendo em um mundo perigoso, irmãos, e nós devemos clamar a Deus diariamente, para que Ele possa proteger as nossas vidas contra os homens maus, contra os homens cruéis, contra os homens assassinos, maldosos, que existe ao derredor das nossas vidas. Vocês viram o que aconteceu no 7 de outubro em 2023, quando Hamas invadiu Israel, matou mais de 1000 pessoas, incluindo crianças, idosos, bebês, jovens, adolescentes,
e mais de 250 levaram cativos para o cativeiro. E eu vi uma entrevista do presidente de Israel. Ele disse assim: aqueles homens invadiram Israel e mataram todos simplesmente pelo fato deles serem judeus. Olha só o que o presidente de Israel disse. Então nós estamos cercados de pessoas más, que vão se comportar como inimigos, que vão se comportar como o diabo, porque inimigo é pessoas que se colocam como adversários nossos. E isso, irmão, muitas vezes no meio dos parentes, muitas vezes dentro da igreja, muitas vezes no trabalho onde a gente vai trabalhar, na sociedade, todas as horas e todos os dias, nós vamos estar cruzando com pessoas, irmãos, que vão nos odiar, que vão se colocar contra nós, que vão fazer planos contra a nossa vida, e muitas vezes sem nós ter feito nada para eles, irmãos, simplesmente por sermos cristãos, simplesmente porque nós queremos nos aproximar de Deus, nós queremos servir a Deus, nós queremos obedecer a Deus, e o nosso posicionamento ofende o mundo ímpio, ofende as pessoas que não querem saber de Deus, irmão. Então, simplesmente pelo fato de ser cristão, simplesmente pelo fato de desejar, querer se aproximar de Deus, irmão, nós vamos criar inimigos no nosso caminho, irmão. Mas nós temos que saber como enfrentar essas questões difíceis do dia a dia, porque toda adversidade, irmão, nós temos que enfrentar como cristão. Todas as lutas humanas, todas as críticas destrutivas, todo levantar contra a nossa vida, todas as acusações, todos os adversários que se apresentarem e olharem para nós e dizer para nós: você é meu, eu vou te pegar, eu vou te destruir. Muitas vezes não fala com essa palavra, mas o comportamento de alguns ao nosso derredor deixa claro que ele quer nos destruir, irmãos. Isso em todos os sentidos. E o salmista Davi aqui, ele faz uma oração. Davi era o rei de Israel. Ele era um homem odiado pelas nações vizinhas, por Saul. Ele era um homem ao qual as nações vizinhas desejavam destruir ele, desejavam tirar ele do trono. A perseguição começou quando ele foi ungido, irmão. Começou uma perseguição em cima dele. E ele levanta um clamor a Deus aqui. No Salmos de número 140, ele diz assim: livra-me, Senhor, do homem mau, guarda-me do homem violento. Nós estamos cercados de pessoas más. Eu me lembro que eu fui trabalhar numa empresa lá em Minas Gerais, e quando eu entrei para trabalhar na empresa, teve um rapaz lá dentro que ficou com tanto ódio de mim, porque eu pregava o evangelho lá dentro. E o patrão, vira e mexe, chamava eu para conversar com ele. Então entrou um ódio, entrou um ciúmes, entrou uma inveja no coração daquele homem, irmão. E ele começou a fazer planos para me destruir dentro da empresa. Eu pegava das 6 às 6 da manhã. Eu trabalhava de guarda, eu guardava a empresa. E quando dava 5:30 da manhã, tinha 2 Rottweilers grandes lá. Era minha responsabilidade limpar todo o canil, lavar todo o canil, trancar e fechar a empresa e ir embora. Mas teve um dia que eu lavei, limpei, e quando eu fui embora, ele entrou lá, pegou os cocô dos cachorros tudinho e jogou tudo dentro do canil, tirou foto e mandou pro patrão. Adversário, oposição humana. Aí o patrão ligou para mim: você deixou tudo sujo? Eu falei: não,
Eu limpei. Alguém jogou essa sujeira lá. Teve uma vez, irmão, uma escada enorme que nós tínhamos alugado para usar lá. O pessoal da empresa, no dia marcado, veio e levou a escada. E esse rapaz chegou e ligou para o patrão e falou que roubaram a escada no meu turno. E o patrão ligou nervoso para mim: roubaram a escada, você não viu? Eu falei: calma, a empresa resgatou a escada. Então ele procurava todas as oportunidades possíveis, irmão, para danificar a minha vida. A diversidade humana. Eu não posso enxergar ele como meu inimigo, mas ele se colocou como meu inimigo. E isso cada um de nós vai estar enfrentando no dia a dia. Não tem como nós desviar disso. Não tem como nós simplesmente, olha, fica longe de mim. Não tem como nós fechar a boca das pessoas. As pessoas voluntariamente vão olhar para nós e muitas vezes vão nos odiar, simplesmente pelo fato de ser cristão. E o rei Davi aqui, ele começa essa oração dizendo: livra-me, ó Senhor, do homem mau, guarda-me do homem violento, os quais pensam mal no coração, continuamente ajuntam para a guerra. Está vendo aqui? Eu não sei se você está enfrentando algum tipo de adversidade humana, ou na sua casa, ou na empresa, ou na rua, ou na sociedade, mas nós como cristãos temos que pedir diariamente para Deus ajudar nós a enfrentar esses conflitos humanos, irmão. No verso 3 está escrito assim, ó: aguçaram a língua como a serpente, o veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Está vendo aqui, irmão, a parceria que os homens ímpios têm com a serpente? Eles andam lado a lado com a serpente, irmão, e debaixo de suas línguas há veneno. São pessoas insensíveis. São pessoas que nos atacam, que nos difamam, que nos criticam, irmão. São pessoas, irmão, que vão se colocar no nosso caminho para tentar nos barrar, para tentar acabar com as nossas vidas, simplesmente pelo fato de sermos cristãos, irmãos. Nós vamos enfrentar pessoas que tem veneno debaixo de suas línguas, irmãos. E quando você se deparar com pessoas assim, pense no que eu vou dizer agora. A sua guerra não é humana. Não desça no mesmo nível dele. Não combata na esfera humana. Não decline. Não seja seduzido a combater de forma errada as batalhas que Deus quer que nós guerreamos de forma espiritual, irmão. Porque nós temos que aprender a amar as pessoas. O cristão, ele tem que amar as pessoas, amar os adversários, amar os críticos, amar os acusadores, amar as pessoas que nos difamam, que nos atacam. Isso é bíblico. Lá em Mateus, irmãos, capítulo 6, verso 43, está escrito assim, ó: ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e aborrecerás teu inimigo. No Antigo Testamento, irmão, a guerra era um pouco diferente. Era olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Eles arrancavam da espada, ele amava os amigos e eles odiavam os inimigos. Eles invadiam o campo do adversário e cortavam tudo na espada. Agora no Novo Testamento, Jesus fala para ele: ouviste o que foi dito, amará o teu próximo e odiará o teu inimigo. E ele diz assim no verso 44: eu porém vos digo, amai os vossos inimigos. Olha aí, irmão.
Olha a responsabilidade de um cristão, a responsabilidade daquele que é membro de uma igreja, é membro do corpo de Cristo, irmão. Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldiz, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltrata e vos persegue. Olha a missão de um cristão. Eles vão me odiar e eu tenho que amar. Eles vão maldizer o meu nome e eu tenho que bendizer. Eles vão me maltratar e eu tenho que tratar eles bem. Eu tenho que amar eles. Eu não posso fazer o mesmo jogo dele. Eu não posso bater da maneira que ele bate. Eu não posso ter o comportamento que o mundo ímpio tem, porque eu sou filho de Deus. Eu sou cristão. Eu sou diferente em meus atos e em minha conduta. Ele diz aqui, no verso 45, para que sejais filho do Pai que está no céu, porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Depois no 46, irmão, olha o que Jesus ensina. Ele diz assim, se amar só quem vos ama, que galardão tereis? É muito fácil, irmão, eu amar quem me ama, eu falar bem de quem fala bem de mim, eu tratar bem quem me trata bem. Se você amar só aquele que ama você, que recompensa você vai ter? Que galardão você vai ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? Agora ele fala dos ímpios aí, dos homens aí fora. O mundo aí fora, irmão, só ama quem ama eles. Só fala bem de quem fala bem deles. Só trata bem quem trata bem eles. Se nós se comportar como o mundo aí fora, então nós não estamos tendo comportamento de filho de Deus. No verso 47, se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Olha que orientação divina, irmão. De repente você está recebendo essa informação hoje, e durante a semana alguém vai levantar contra você, alguém vai te criticar, alguém vai chamar você para uma briga, alguém vai chamar você para uma pancadaria, e você vai olhar e vai dizer: eu estou neste mundo, mas eu não pertenço a esse mundo. Ah, você não é homem. Eu sou, mas eu sou um homem de Deus. Você não é mulher. Eu sou, mas eu sou uma mulher de Deus. Eu sou filho de Deus. A minha conduta, a minha ação, os meus atos, o meu comportamento tem que ser igual aos comportamentos de um filho de Deus, irmão. Aí está a diferença, a marca do cristianismo nos filhos de Deus, irmãos. Voltando lá para os 140, Salmos de número 140, ele diz assim no verso 4, olha só, irmão: guarda-me, ó Senhor, das mãos do ímpio. Sabe quem que é o ímpio, irmão? É o homem impiedoso. Existe ímpios lá fora, mas existe pessoas dentro da igreja que também é ímpios. São impiedosos, são insensíveis, são agressores. Verbalmente eles difamam, eles atacam, eles querem prejudicar. Há veneno da serpente debaixo de suas línguas, irmãos.
E eu tenho que enfrentar de forma divina, como cristão, tanto os adversários dentro da igreja que se colocam contra mim, como os adversários do mundo que se colocam contra mim. Nós temos que aprender com Deus a guerrear. Guarda-me, ó Senhor, verso 4 do número 140 dos Salmos. Guarda-me, ó Senhor, das mãos dos ímpios. Guarda-me do homem violento. Olha como ele termina o versículo 4. Os quais se propuseram desviar os meus passos. Está vendo? Tem pessoas ao nosso redor, irmão, dentro de casa, às vezes, no meio dos parentes, na sociedade, dentro da igreja, que eles querem barrar o nosso caminho com Deus. Eles vão lutar para tirar você da igreja. Eles vão batalhar para você não assumir um compromisso com Jesus, para você não ser cristão. Eles vão fazer de tudo para desviar os seus passos do caminho correto, irmão. Porque quanto mais eu obedeço a Deus, eu pratico o cristianismo, eu me comporto como cristão, mais eu ofendo o mundo, mais eu ofendo os desobedientes, o desleal, o infiel. A minha posição no cristianismo é um tormento para as almas que vivem ao meu derredor, que não querem compromisso com o cristianismo, irmão. E eles olham para nós, ele acha que é melhor do que nós, ele acha que ele é um cristão, ele acha que ele é um santarrão, fica nervoso, fica irado quando você fala em obedecer a Deus. E eles propõem dentro deles atacar-nos para desviar os nossos passos do caminho certo, irmão. Se você for conversar com muitos desviados hoje existe uma estatística no Brasil: 40 milhões de pessoas desviadas da igreja, que eram membros, que eram pastores, obreiros, diáconos, diaconisas. Se você for conversar com cada um deles, eu saí por causa do fulano, eu não quis mais frequentar a igreja por causa do cicrano, por causa da irmã, por causa do irmão. Algum ímpio se colocou no caminho dele, bateu contra ele, foi adversário dele, e ele tirou o olho do Senhor. Porque aquele que constrói uma vida espiritual sadia sobre a rocha, pode vir a tempestade, a adversidade, a oposição, o tornado, as correntes do mal, e não destrói a casa. Então, irmão, o intento, o que está por trás dos homens ímpios, o que está por trás das agressões verbais humanas, é com a intenção de nos tirar do caminho certo. No verso 5, os soberbos armaram-me laços e cordas e estenderam a rede à beira do caminho, armaram-me laços corrediços. Está vendo aqui, irmão? Como é que nós estamos cercados de pessoas que fazem planos maus contra a nossa vida? Eu me lembro quando eu me converti ao cristianismo, há 25 anos atrás. Naquele primeiro ano, eu invadi todos os centros espíritas de Guaratinguetá. Eu jejuei 40 dias, fiz 21 cartas para os 21 pais de santo mais conhecidos da cidade. E em um dia, irmão, eu entrei em todos os centros espíritas. Eu entrei em 3 maiores que tem no Pedregulho, eu não vou dar nome. Tinha um que tinha 70 pais de santo trabalhando. Eu fui entrando e eu fui lá no chefe e eu entreguei uma carta para cada pai de santo. E no fim do dia fui embora para minha casa. De madrugada eu tive uma visão, irmão. De madrugada um vento forte entrou dentro da minha casa
e eu fui tirado do meu corpo, e eu desci, eu fui descendo. Quando eu cheguei num determinado lugar, eu vi dezenas de seres em volta de uma mesa, em uma reunião, e a minha cabeça, irmão, estava no meio daquela mesa, e eu comecei a ouvir eles conversar. Você vai usar o advogado X, você vai usar o juiz tal, você vai usar aquele pai de santo tal. E eu despertei daquela visão, e eu registrei tudo num papel. E aquela semana, irmão, começou uma longa e assustadora perseguição contra a minha vida. Todos os centros espíritas se reuniram, e veio o pai de santo atrás de mim, e veio o juiz atrás de mim, e veio o advogado tal atrás de mim. Então, por trás, irmão, de uma guerra humana, quando as pessoas se colocam contra nós, quando elas querem ser adversários nossos, quando elas começam a me atacar, elas estão unidas com a serpente, irmão. Elas estão unidas com o diabo, irmão. E eu entendi que primeiro a reunião aconteceu no mundo espiritual, e depois as pessoas foram levantadas pelo diabo para atacar a nossa vida, irmão. E eles fizeram vários planos para destruir a minha vida. Teve um pai de santo que foi na porta da igreja e disse assim, ó: um ano eu acabo com a sua vida. Eu não sei onde ele está hoje, mas 25 anos se passou, e eu continuo pregando o evangelho da salvação. Então, irmãos, todas as horas e todos os dias há reuniões no mundo espiritual, principalmente contra as pessoas que estão começando a frequentar uma igreja, começando a conhecer o cristianismo, estão querendo assumir um compromisso, estão querendo consertar a vida. No mundo espiritual eles olham para a pessoa: não podemos deixar, porque se ele for para a igreja, conhecer Jesus, crescer na graça e no conhecimento, nós não poderemos mais contra ele, porque a igreja de Cristo é a autoridade máxima na terra. O diabo não pode destruir os filhos de Deus. O diabo não pode destruir aqueles que vivem à sombra do Onipotente. Ele não pode. É por isso que ele quer impedir você de assumir um compromisso, de virar um cristão, de crescer na graça e no conhecimento. Porque se você crescer na graça e no conhecimento, ele será derrotado diante de você. E ele usa todas as pessoas que eles puderem usar. Eles usam todas as armas que eles puderem usar. Eles armam laços, eles fazem armadilha, eles batem duramente contra a vida dos cristãos. A igreja de Cristo sofre retaliações aqui na terra, irmão. Na verdade, de 2000 anos para cá, ela nasceu na turbulência, tem se desenvolvido na turbulência, e para nós chegarmos até o reino de Deus, nós passaremos por muita turbulência. Há perseguição contra os cristãos. No verso 6 do Salmo 140, eu disse ao Senhor: Tu és o meu Deus, ouve a voz das minhas súplicas, ó Senhor. O segredo de estar de pé, o segredo de estar prevalecendo contra o pecado, o segredo de ter a vida protegida contra homens maus, está em Deus. Todas as madrugadas, irmãos, eu olho para o céu e digo: Deus, proteja meus filhos na escola, proteja meus filhos na sociedade, proteja minha família contra os homens maus, proteja minha casa, proteja a igreja. São clamores diários, 4, 5 vezes por dia: Senhor, tem misericórdia da minha casa, tem misericórdia dos meus filhos, Pai.
quando eles saem para a rua, oh Deus, proteja eles lá. Quando eles chegam para dentro, obrigado, Jesus. O segredo de receber essa proteção divina é desejar que o pastor das nossas almas estejam pertinho de nós, e ele estará, se você desejar e o invocar. Então ele diz no verso 6: eu disse ao Senhor, tu és o meu Deus, ouve a voz das minhas súplicas, ó Senhor. Senhor Deus, verso 7, fortaleza da minha salvação, tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha. Nós temos um Deus que em várias partes da Bíblia ele é chamado de Senhor dos Exércitos, Deus de batalha, um Deus que não conhece derrota, um Deus que não conhece fracasso, um Deus que não conhece porta fechada. Quando Ele olha as pessoas ao nosso derredor, irmão, se você pudesse olhar como Deus vê, você ia correr aos pés de Jesus. Deus está vendo coisas que você não vê. Ele ouve coisas a seu respeito que você não ouve. Ele é onisciente, onipresente. Quando Ele olha para a cidade de Guaratinguetá, Ele sabe de tudo que estão planejando, principalmente quando envolve os teus filhos. Ele sabe de tudo, Ele vê tudo. E quando nós estamos ali, Senhor, me ajuda, Senhor, seja comigo, Senhor, me proteja. As pessoas fazem planos inspirados pelos demônios. Deus pega os planos dos demônios, pega os planos dos homens maus, faz um plano em cima dos dois planos, para te dar vitória no final de cada batalha. Ele cobre você, Ele protege você. Ele falou para Abraão: serei amigo dos seus amigos e adversário dos seus adversários. Quando uma pessoa se levanta contra um cristão, contra um pastor, contra um presbítero, contra a igreja, contra os filhos de Deus, Deus olha para eles e Deus vai como adversário contra eles. E quem que teve Deus como adversário e sobreviveu, ou teve paz, ou prevaleceu em alguma batalha? Então nós temos um Deus, irmão, que cobre a nossa cabeça no dia da batalha. Eu acredito que Ele põe a mão assim, e Ele olha para os humanos, Ele olha para os demônios e diz: Ele é meu, eu levantei Ele me pertence. 25 anos no caminho do Senhor, quantos bruxos e satanistas tentaram me destruir, você não faz ideia. Passei muitas noites de terrores com pai de santos, bruxos, satanistas me ameaçando, mandando mensagem: eu vou matar você, eu vou acabar com você. 25 anos se passou e eu continuo debaixo da graça de Deus. Toda vez que o inimigo se levanta contra, Deus cobre eu com a tua graça. Estar na presença desse Deus é privilégio. Ser filho desse Deus é uma honra para nós. Se você desejar estar junto com esse Deus, eu garanto para você que você não conhecerá mais a derrota. E em todas as batalhas Ele te dará vitória. Louvado seja o nome do Senhor. No verso 8 dos Salmos de número 140: não cumpras, ó Senhor,
ao ímpio os seus desejos. Não deixes ir por diante o seu mau propósito, para que não se exalte. Agora sabe o que o rei Davi está dizendo para Deus? Senhor, olha para os homens ao meu redor. Isso aqui é um ensino, irmão. É uma oração profunda dele. Olha para os homens ao meu redor. Olha os planos que estão fazendo contra a minha vida. Olha o que eles querem fazer comigo. Mas não deixe os seus planos prevalecer, Senhor. Não deixa ir por diante o seu mau propósito. Irmão, invocar Deus para desfazer os planos do mal que estão ao nosso derredor, Ele vem. Ele vem. O Filho do Homem se manifestou para desfazer as obras do diabo. Nós estamos do lado do mais forte. Nós estamos do lado do Senhor dos Exércitos. Ainda que o exército inteiro cerque o seu caminho, ainda que o inferno inteiro cerque seu caminho, Ele cobre a sua cabeça na batalha. Ele protege você com a graça dEle, e Ele não deixa o inimigo prevalecer. 25 anos no caminho do Senhor, eu nunca mais conheci a derrota. E olha que eu cheguei para dentro da casa do Senhor com cirrose, com o pulmão destruído pelo crack, pela cocaína, sem conseguir andar, me arrastejando, viciado em todas as drogas e bebidas, com o pulmão destruído. Ainda tinha pacto de sangue com o diabo, e a minha alma estava prestes a ser lançada no inferno. Quando Jesus levantou as mãos e bradou e me resgatou daquela vida, daquela imundícia, daquela podridão, me resgatou da morte, me tirou de dentro do inferno e me levantou. Agora Ele é um Deus que tem ciúmes. O Espírito Santo tem ciúmes dos seus. Todas as vezes que os inimigos se levantam, Ele brada. Ele é meu. Eu levantei Ele. Eu curei Ele. Eu mudei a história de vida dele. Ele é meu instrumento, Ele é meu. É isso que Deus quer fazer com você. Levantar você, transformar a sua vida e mostrar para toda a sociedade, principalmente para todos aqueles que desejaram a sua derrota. É isso que Ele quer mostrar: Ele é meu, eu protejo, eu guardo, eu livro Ele de todo mal. Então Ele diz: não cumpras, ó Senhor, ao ímpio os seus desejos, não deixa ir por diante o seu mau propósito, para que não se exalte. No verso 9: quanto aos que cercando-me levantam a cabeça, cubra-os a maldade dos seus lábios. Sabe o que Ele está dizendo? Senhor, trate com eles, mostra para eles que eu te pertenço, mostra para eles que não tem vitória para o ímpio contra os filhos de Deus. Mostra para eles que eu sou propriedade tua, Senhor. No verso 10, irmão, ele fala sobre a batalha que acontecia no Antigo Testamento, tá? Ele diz assim, caiam sobre eles brasas vivas, sejam lançados no fogo em covas profundas. Aqui ele faz uma oração segundo a lei mosaica, a lei do Antigo Testamento. Ele está dizendo para Deus: mate-os e os lance no fogo do inferno. Ele não estava suportando, irmão, a guerra contra ele, a perseguição contra ele, a adversidade contra ele. Mas no Antigo Testamento,
era olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. A guerra era na espada. Você invadia o campo dos seus inimigos e matava tudo à espada, irmão, segundo a ordem divina. Mas no Novo Testamento, o que Jesus falou para nós? No Mateus capítulo 5, verso 43, ouviste o que foi dito. Está falando assim, ó, eu sei qual é a lei do Antigo Testamento. Amará o teu próximo e odiará o teu inimigo. Eu sei, eu conheço a lei. Jesus estava falando para eles que no Antigo Testamento vocês amavam os seus amigos e odiavam os seus inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem pelos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Jesus falou que no Novo Testamento agora mudou a guerra, agora a nossa guerra é espiritual. Então a gente não pode, irmão, desejar, a gente não pode orar, a gente não pode se vingar das pessoas que se levantam contra nós. Nós temos que abençoar eles, entregar os nossos inimigos nas mãos do Senhor, perdoar eles todas as horas, amar, perdoar, orar por eles, bendizer. Nós seguimos o ensino de Jesus Cristo, irmão. Então, quando você se deparar com alguma pessoa e pensar assim, ó, esse irmão aí não dá para engolir, ele me irrita, ele é mau contra mim, pensa que Deus está dando a oportunidade a você de amar, de perdoar, de reconciliar. Enxergue a adversidade humana como oportunidade para praticar o cristianismo. Quando as pessoas se levantarem contra você, você está tendo a oportunidade de amar, você está tendo a oportunidade de perdoar, você está tendo a oportunidade de praticar o que Jesus ensinou em seus ensinamentos. Então nós não oramos mais, irmão, mandando ninguém para o inferno. Nós amamos e oramos pelas pessoas que se levantam contra nós. No verso 11 está escrito assim: não terá firmeza na terra o homem de má língua, o mal perseguirá o homem violento até que seja desterrado. Escute, nós vamos terminar o culto. Os homens que se levantam contra os filhos de Deus, se na caminhada que eles estão atacando a igreja, eles não se converterem, eles mesmos se destruirão, eles mesmos serão abatidos, eles mesmos irão colher os frutos amargos de suas sementes lançadas na terra. Não precisa de nós. Minha é a vingança, diz o Senhor. Entregue tudo nas mãos de Deus. Deus usa muitas vezes a adversidade, irmão, para nos ensinar a ser cristão e para converter os nossos inimigos humanos que se lançam contra nós. Deus usa todos os meios para converter o máximo de pessoas possível. Nós, como igreja, somos instrumento na divulgação do caráter de Deus, da glória de Deus, do amor de Deus, da temperança de Deus, da preocupação que Deus tem com as almas perdidas. O mundo não lê Bíblia, o mundo lê Bíblia através de nós. Quando eles olham para nós, Ele ama, Ele perdoa, Ele não briga, Ele não ataca, Ele não tem espírito acusador, Ele é amoroso, temperado. É através de nós que o mundo lê Bíblia, é através da nossa vida,
que as nossas pregações sejam vistas e ouvidas pelo mundo aí fora, mas através da nossa conduta. Louvado seja o nome do Senhor. No verso 12: sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido e o direito do necessitado. Está vendo? Eu digo, irmão, com experiência própria, de 25 anos para cá, nunca mais conheci a derrota, nunca mais conheci o fracasso, nunca mais conheci uma batalha perdida, nunca mais perdi a guerra. De 25 anos para cá, Deus, através de muitos combates, Ele me ensinou que eu sou propriedade dEle. Ele guarda, zela e protege muito bem aqueles que são seus. Como diz no verso 12: sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido e o direito do necessitado. E o 13: assim os justos louvarão o teu nome, os retos habitarão na tua presença. A melhor decisão de uma pessoa é ela ser de Deus. Eu quero Cristo, eu quero ser de Jesus, eu quero ser de Deus, eu quero conhecer Deus, eu quero fazer parte do reino de Deus, eu quero conhecer as Escrituras, eu quero construir uma vida de oração, eu quero andar sobre a sombra do Onipotente. E você nunca mais sofrerá derrotas e fracasso na sua vida. Amém, igreja? Que Deus abençoe todos poderosamente. Nós passamos 5 minutos, mas nós não temos costume de passar 5 minutos, tá? Vamos ficar em pé e agradecer a Deus por esse culto, agradecer a Deus por essa mensagem e que possa edificar as nossas vidas.